Tinha uma outra pergunta aqui para os dois, tá? Eu acho que tem uma falsa ilusão, tá, de que muitos atletas, muitas pessoas, muitos profissionais nascem campeões, tá? E eu acho que você pode até ter um outro que nasce com uma predisposição maior ou menor. Mas acho que também tem as pessoas que se forjam campeões, né? Que necessariamente elas vão crescendo e vão ganhando momento até em torno do grupo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, um pouco dessa reflexão sobre nascer campeão, forjar campeão, com a história que vocês têm aí de tanto sucesso. Como é que vocês veem esse ponto sobre nascer campeão, crescer e se tornar um campeão? Eu acho que nascer campeão, você pode nascer com um certo talento, com um certo dom. Mas o campeão vai muito além de ter um talento, né? O campeão é aquele que faz com que O campeão é aquele que com a sua presença faz com que o seu time performe melhor. Uma pessoa talentosa jogar bem não é suficiente para mim. Ele tem que fazer com que aqueles que têm menos talento à sua volta também performem melhor. Aí ele realmente se tornou um campeão, no sentido de colaboração, de fazer com que o seu time performe melhor. Eu acho que você pode nascer com um dom maior, um talento técnico maior. Mas para você se tornar realmente um campeão, o processo é muito maior. É treinamento, é dedicação, é entrega, é desenvolvimento da sua capacidade de ler situações, de lidar com pressão. Quantos talentos nós já vimos sucumbir sob pressão? E quantos lutadores menos talentosos crescem na pressão? Tom Brady é um exemplo clássico. Tivemos no ano passado uma palestra incrível dele, uma entrevista maravilhosa. A grande virtude dele, onde ele superava os jogadores mais talentosos, era como ele lidava com situações de pressão. Porque os verdadeiros campeões são aqueles que dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Porque na situação de facilidade, de tranquilidade, né, no mar sereno, você vai navegar bem. Mas e no mar revolto, numa decisão, na hora de fazer a coisa acontecer, que você fala, dá a bola aqui que eu vou fazer a coisa acontecer. Você está treinado, condicionado, porque por mais que você tenha talento, que vai dar segurança para você, é a consciência da sua capacitação, da sua preparação. Eu me preparei, vou fazer acontecer. Porque um campeão, digamos, um talentoso despreparado, vai se sentir inseguro na hora da decisão. Já um campeão, não, preparado, sabe, digamos, com a base que vai fazer com que ele realmente execute, esse se torna realmente imbatível. Quando um talento encontra trabalho, aí se torna um Phelps, se torna um Michael Jordan, ou seja, trabalhadores. E lembre-se, Michael Jordan foi cortado do time da escola. Então será que ele nasceu com esse talento todo ou se forjou um campeão? E a grande reflexão é isso, como ele usou aquele corte na escola. Ele disse, ninguém nunca mais vai me fazer sentir o que eu estou sentindo agora. Ele usou aquilo como fonte de motivação para treinar, para fazer, para se desenvolver, se tornar, na minha opinião, um dos maiores atletas da história do esporte mundial. Então acho que campeões se forjam com o tempo. Campeões bons se forjam sob pressão, como o aço se forma sob o fogo. O campeão passa por isso. Pode nascer um talentoso, mas um campeão é um longo processo. Olha, eu vou dizer aquilo que eu acredito. Eu acredito que eles fazem. E mais, eu acho que o caminho é fácil. O caminho é fácil. O difícil é ser consistente segunda, terça, quarta, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3, 4. Para mim isso é o que faz a diferença. Para mim o segredo é fácil. O difícil é o caminho, é quem está disposto a pagar o preço para ser realmente da excelência naquilo que faz. Muitos de vocês seguramente ouviram a minha declaração após a primeira Libertadores, onde toda a gente falou que eu era melhor treinador. Eu assumi publicamente que de facto era melhor treinador, mas que era pior pai, pior marido, pior filho. O que eu quero dizer a toda a gente que quer ser atleta de elite, ser melhor dos melhores, e eu aceito quem não esteja disposto a pagar o preço, porque há muitas renúncias, há muitos sacrifícios, há muita gente que vai ficar para trás para eu ser o melhor. Vocês têm muitos exemplos, o Phelps, o Ronaldo, o Messi e outros que têm toda a capacidade, mas simplesmente dizem, eu não estou disposto a pagar o preço, a ter que me sacrificar, a fazer as renúncias, a ficar todos os dias longe das pessoas que eu gosto para ser da excelência. E eu respeito e admiro tanto os que abdicam e que fazem renúncias e que trabalham 5, 6, 10, 15 anos para ser os melhores, como aqueles que dizem, eu não estou disposto a pagar o preço para ser o melhor campeão do mundo, mas estou disposto a querer ser o melhor pai, a ser o melhor filho ou a ser a melhor mulher. Eu respeito os dois. Para mim, Abel Ferreira
Os dois são campeões, para mim. Eu sei eu acho que para o mundo corporativo vale uma reflexão. Hoje pela manhã eu tive um encontro com um professor e ele me dizia: Bernardo, eu tive com um executivo, um jovem empreendedor que construiu uma empresa incrível, que fatura hoje umas centenas de milhões de reais, o que é que seja, começou do nada, internacionalizou a empresa e ele me ligou pedindo ajuda. Eu nunca tive uma fase de tanto sucesso, tanto êxito profissional. Eu nunca senti tão infeliz. Porque ele teve que fazer renúncias. Ele estava pensando se valia a pena ou não. Até que ponto isso fazia dele uma pessoa realmente de sucesso. O que é o sucesso? E ele me pergunta, o que é sucesso para você? E há várias definições. Um grande treinador, já que estamos na seara de treinadores, chamado John Wooden, treinador de basquetebol, lendário da UCLA, ele diz: sucesso é a paz de espírito proveniente da sua consciência de que você fez o seu melhor. Um outro bilionário do mundo corporativo disse: sucesso para mim é quando seus filhos crescem e querem estar perto de você. E o nome mais importante pelo qual eu fui chamado, mais significativo, foi pai. Então, o sucesso tem uma porta de formas. Agora, a grande questão, quando você fala de consistência, é o nome do jogo. A grande questão é mais difícil chegar lá ou se manter lá? Estará o campeão disposto a continuar a pagar o preço? Daí nasce a reflexão aos campeões, o desconforto. Estará o grande campeão disposto a continuar a pagar o preço? Ou ele não está mais disposto? Então, quando eu, por exemplo, chegava o treino para 1 hora mais cedo, das 9 para as 8, das 8 para as 7, era para testar. Porque se eu disser para um menino de 15, 16 anos, que o Abel trouxe da base: olha, o teu treino começa às 6, ele virá. Se eu falar para um campeão olímpico, seu treino... Não, às 6 não, professor, vou chegar às 9h30, 10 horas. A grande questão é essa: estará o grande campeão disposto a continuar a pagar? Porque todo dia é day one. Não existe nada que você leve do sucesso anterior. A única coisa que o Abel hoje vive é a pressão de expectativas que ele criou. Quando nós ganhamos uma medalha de prata em 2008, nós fomos cobrados, porque nós não ganhamos a prata, nós perdemos o ouro. Porque a expectativa era de quê? De mais um ouro, de mais um ouro. Chegar à final já não era mais suficiente. E eu acho que a gente tem que fazer essa questão para nós mesmos. E eu volto a dizer, eu respeito aquele que não queira mais pagar, mas seja sincero dizendo que não quer. Não finja que quer, né, e queira permanecer, porque ele vai condicionar o desempenho daquela equipe se ele não está mais disposto a pagar o preço. O que é legítimo, não se discute. Oi, voltou. Eu tenho uma curiosidade, que é assim, a gente está falando aqui de alto nível, alta performance, né? Pagar o preço, abrir mão de tantas coisas. E aí eu trago isso também da minha fase de esporte. Eu também abri mão de muitas coisas quando eu fui atleta para conseguir os meus títulos, e depois eu abri mão de muitas coisas quando eu decidi ser jornalista esportiva. Que eu brinco que eu era atleta do jornalismo, né? Porque você abre mão de muitas coisas. Mas depois de um certo momento, depois que você está, querendo ou não, né, quando você chega à alta performance, quando você é um campeão, quando você consegue construir uma carreira, o que é mais desafiador? O sim, os sims que aparecem na sua vida, que começam a aparecer vários sims, né, quando as coisas começam a dar certo, ou os nãos, que frequentemente também, todo dia, a gente enfrenta? O que é mais difícil lidar? O sim ou o não? Como é que se equilibra isso na vida? Olha, assim, o meu primeiro pensamento: o sim é uma coisa positiva, o sim pode ser um elogio, e quando nós nos sentamos à sombra de um elogio, eu costumo dizer que as vitórias são como espadas. Quem se senta em cima das vitórias... E eu estava aqui a ouvir o Bernardinho há pouquinho, e sabem o que é uma garrafa de gás? Imaginem vocês uma equipa que nunca foi campeã, que nunca ganhou uma Libertadores, e a primeira vez que ganha uma Libertadores, por exemplo, é quase como abrir uma garrafa de gás. Quando vocês abrem a garrafa de gás a primeira vez, por muito que tu a seguires a feches, ela já perdeu esse gás todo. O desafio dos treinadores e dos líderes é: como é que eu vou encher esta garrafa outra vez de gás como se fosse a primeira vez? Esse é que é o desafio. Os nãos, para mim, são gasolina.
Os nãos para mim são desafiadores. Nunca ganhamos este jogo, nunca ganhamos esta competição, nunca conseguimos. Um não para mim é um desafio. Eu ouvi raramente ou fixei a palavra desistir na minha cabeça, mas durante a minha carreira como jogador e sobretudo como treinador, ouvi muitas pessoas próximas de mim dizer: não vais conseguir, é melhor desistir, isso é muito difícil, isso é só para poucos. O que eu digo é, e que eu penso, se os outros conseguem, porque é que eu não consigo também? Se os outros lá chegam, porque é que eu não hei de chegar também? Pelo menos eu vou ficar com a minha consciência do meu sucesso, de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para conseguir atingir esse objetivo que eu quero. Mesmo que chegue no fim e que não o consiga, mas a voz da nossa consciência, pelo menos a minha, eu falo muito comigo mesmo, não sei se acontece com vocês, mas as minhas filhas, minha esposa dizem: lá vai ele no mundinho dele. Eu estou sempre a falar comigo. E quando eu me deito para dormir, eu gosto muito de estar em paz e em consciência, não é com os que os outros me dizem que eu tenho que fazer, é em consciência comigo mesmo. Mas para mim, os sims podem ser armadilhas, mas claro que é bom ouvir um sim. Sim, vais jogar, sim, és o melhor treinador, melhor jogador, sim. Os nãos, por muito duros que sejam, eu prefiro um não honesto e frontal do que um não que seja falso. E eu como jogador, porque eu fui jogador, a coisa que eu mais adorava é que o meu treinador fosse verdadeiro e sincero comigo. Olha, no final do ano vais ser dispensado, foi muito bom enquanto durou, mas agora vamos ter que trocar. Não te vou estar aqui a mentir, a dizer talvez, pode ser que no final do ano. Eu adoro as pessoas verdadeiras, eu adoro as pessoas honestas e faço aos meus jogadores o que eu gostava que me fizessem a mim enquanto treinador. Para terminar, os sims são rosas e flores e os nãos são os espinhos que nós temos que contornar. Eu quero contar uma história rápida e fazer uma reflexão. A história rápida é que eu me formei em economia na PUC do Rio, eu não deveria estar falando treinador, eu deveria estar falando com vocês aí sobre investimentos, mas enfim, estou meio enferrujado na área. Meu primeiro erro na minha carreira foi quando eu deixei um banco de investimentos para ir para a Itália treinar um time, né? Os meus companheiros de banco de investimento estão todos ricos e eu estou aqui desesperado correndo atrás de patrocínios. Quando eu encontro com eles falam: não, você é feliz, ganhou medalhas, então manda um pix para mim que eu estou duro, mas enfim, foi um erro terrível, mas eu fui atrás da minha paixão. Eu recebi um convite, eu tinha 29 anos, para ir para a Europa treinar um time feminino, que era o último classificado da Liga Italiana de Vôlei, e estava para cair para a segunda divisão. E eu falei assim, a minha questão era: seria possível viver da minha paixão? Eu queria tentar. Eu não era treinador, eu tinha vontade de me tornar um treinador. E aí eu fui à casa dos meus pais, falar com meus pais que eu estava pensando em ir para a Itália, dirigir um time. Minha mãe ficou desesperada, eu já era pai do Bruno, que tinha 2, 3 anos de idade. Esse menino vai morrer de fome, isso é uma aventura, não vai dar em nada. E ela então me desestimulou. E fui falar com meu pai. Meu pai é um grande advogado, cheguei à sala, ele estava lendo, interrompi a leitura dele e contei a ele do meu plano, de ir para a Itália dirigir esse time. Ele olhou para mim: é o que você ama fazer? Falei: pai, eu tenho paixão pelo esporte, gostaria de viver do esporte. Ele então disse: então vai. E faz bem feito, mas só volta quando der certo. Aí bateu medo, né? E se não der certo, posso voltar não? Mas esse só volta quando der certo. Em qualquer situação que eu me encontre, que as coisas parecem não estar dando certo, isso vem à minha cabeça, eu falei isso do pai e fala: só volta quando der certo. Não terminou ainda, volta lá, tenta melhor, aprende. Não é igual, é diferente, tenta de novo e só volta quando der certo. E eu quero dividir uma preocupação que eu tenho com os nãos hoje. Uma coisa é eu receber um não sincero de um treinador, que é duro, é difícil, mas faz parte da nossa trajetória e caminhada. É um não numa partida com a derrota. Eu acho que o grande vilão hoje, na nossa juventude, jovens atletas, são as mídias sociais e os nãos que vêm de lá. Como isso condiciona tremendamente, inclusive o equilíbrio emocional de muitos nossos jovens. São nãos, na minha opinião, sem nenhum fundamento. Você não quer opinião de ninguém
da qual você não vai pedir conselho. Por que eu quero saber a opinião? Eu não jamais pedi um conselho para aquela pessoa. E como esses nãos condicionam, mas não são nãos verdadeiros. E condicionam os nossos jovens. Eles têm que aprender a viver com os nãos do esporte. Né? Você vai perder, é um não. O que você faz? Você senta e chora? Ou você se prepara melhor da próxima vez? Você muda a sua estratégia? Enfim, o que quer que seja. E eu acho que isso é a vida, não é verdade? É um lugar comum falar que os grandes são aqueles que não caem. Mas é verdade, qual é um grande que você sabe que não caiu? Inclusive sobre investimentos, há uma tese que diz que grandes investidores em startups não investem em pessoas que não tiveram uma capotagem qualquer. Ele não tem a experiência do erro. Ele foi capaz de se levantar depois de um erro. E eu quero pessoas que tenham vivido isso, a experiência de uma derrota. Como eles se comportaram no dia seguinte? Eles apontaram dedos, assumiram responsabilidades? Essas para mim são perguntas importantes. E desculpa, concordo com o Abel, não são gasolina. Não, o Tom Brady falava, prove them wrong, vamos prová-los errados. Vamos prová-los errados. Não.